No dia 1º de abril, o Congresso Nacional declara a vacância da presidência. Os comandantes militares assumem o poder. Em 9 de abril é decretado o Auto Institucional número 1, AL1, que caça mandatos e suspende a imunidade parlamentar, a vitaliciedade dos magistrados, a estabilidade dos funcionários públicos e outros direitos constitucionais. Castelo Branco é eleito pelo Congresso Nacional presidente da República em 15 de abril de 1964. Declara-se comprometido com a defesa da democracia, mas logo adota posição autoritária. Decreta 3 atos institucionais, dissolve os partidos políticos e estabelece eleições indiretas para presidente e governadores. Caça mandatos de parlamentares federais e estaduais. Suspende os direitos políticos de centenas de cidadãos. Intervém em quase 70% de sindicatos e federações de trabalhadores e demite funcionários. Institui o bipartidarismo com a Aliança Renovadora Nacional de Situação e o Movimento Democrático Brasileiro de Oposição. Cria o Serviço Nacional de Informações, que funciona como polícia política. Em janeiro de 1967, o governo impõe ao Congresso a aprovação da nova Constituição, que incorpora a legislação excepcional e institucionaliza a ditadura. Os militares no poder chegaram à conclusão, ou tinham a perspectiva, de que não havia condições de se implementar uma reestruturação do país pela via do Congresso. Então, eles fizeram isso através do executivo, do poder executivo, do poder que eles chamavam o poder constituinte da Revolução. Artigo 1º. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Artigo 2º. Poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. E isso era feito através dos atos institucionais, que estabeleceram uma série de medidas. Caçaram pessoas, caçaram mandato de deputados, aposentaram funcionários públicos, extinguiram partidos políticos. Esses atos nasciam da autoridade do general-presidente Castelo Branco. Muitas tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. Para se entender o governo Castelo Branco, é preciso compreender que os militares não eram um bloco homogêneo. Eles estavam juntos naquela perspectiva de derrubar o governo João Goulart, que eles consideravam um governo que estava levando o país para o caos. O governo de Castelo Branco foi ruim ou bom para a população? Por quê? Bom, na época ele foi um governo ditatorial, né, na época do regime militar. Então, tem pessoas que acham que foi um bom governo e outras têm uma opinião contrária. Como ele não era um governo democrático, ele era um governo do regime militar, então, quer dizer, ele era autoritário. E onde tem o autoritarismo, tende-se a repressão. E onde tem a repressão, você não pode considerar isso aí como um bom governo. Uma vez que nós temos os nossos direitos e já sofremos tanto, imagina você viver uma época onde você não tinha direito sequer de expressar o seu pensamento. Então eu não considerei ele como um governo. Então foi um governo que teve as suas vantagens, economicamente falando, organizacionalmente falando, mas pelos que eles relatam, era uma época de muito medo. A população tinha medo da repressão do governo militar. Hoje em dia, na sua opinião, como seria para o Brasil ser governado por militares novamente? Eu não vejo a volta do regime militar a solução para o Brasil. Nós temos problemas no Brasil graves, problemas administrativos sérios. Nosso país é mergulhado numa lamaçal de corrupção, de desvio de verba, de muita gente para mandar. Você hoje tem um Congresso Nacional totalmente inchado, que não resolve nada. Números, nós temos mais de 500 deputados, quase 90 senadores, mas na verdade tudo se resume o quê?
e uma pequena parte que manda e os demais seguem. É um tal de acordo para cá, para aprovar determinada situação, é uma lei para ali, outra para lá, algumas articulações políticas, uma troca de favores. Então se resume em 2, 3 partidos da base governamental. Mas mesmo assim eu acredito que a democracia, eu acredito que a forma com que o Brasil é governado, se tivesse mais seriedade, seria melhor do que o regime militar. No país tivemos alguma conquista, mas o preço que a população que viveu essa época pagou para que isso acontecesse, não vale a pena, hoje para a gente analisar, não vale a pena, porque não era a vontade do povo, era a vontade de quem governava. Então era, na verdade, uma imposição e não uma democracia. E naquela época você acha que os militares eram muito maus para a população? Na verdade era um sistema, né? O sistema ele faria com que as pessoas agissem dessa forma, né? Eles tinham um objetivo único, qual que é? Proteger o modelo governamental do país. E era uma época que nós não tínhamos essa divulgação de mídia, de internet, de nada disso. E o governo controlava as televisões, controlava os jornais, controlava os rádios, que só falava aquilo que o governo queria divulgar. Aí eu queria agradecer ao senhor pela entrevista, por estar utilizando seu tempo para ajudar. É um prazer sempre estar conversando com vocês. É um assunto que me pegou de surpresa, mas a gente também tem um pouco de conhecimento. Eu falei aqui, não com dados, um pouco de dado técnico, mas um pouco também aquilo eu estou tendo a oportunidade de falar aquilo que eu penso. E no governo militar eu não teria essa oportunidade. Tá vendo? A gente queria fazer algumas perguntas para fazer um documentário de história sobre os militares no poder e o governo de Castelo Branco. Como foi a época? O governo de Castelo Branco ele ocorreu após um golpe militar, né, de 64. Esse golpe ele ocorreu em 31 de março de 1964 e foi um duro, né, golpe na realidade brasileira. A democracia foi colocada de lado, suspendeu a Constituição e o país viveu um período de regime fechado, né? Acabou as eleições, tudo era na base feito de forma ditatorial pelo presidente Castelo Branco. O governo de Castelo Branco foi bom ou ruim? Por quê? O governo de Castelo Branco, naquela época o Brasil estava vivendo assim, uma estabilidade, né? Tinha vindo de governos que não tinha dado certo, né? Jânio Quadros renunciou em 61, tá? Depois houve um momento conturbado, né? Que João Goulart, que era o vice-presidente, né? Ele foi buscado, ele estava viajando na época, buscaram ele na China, né? Para assumir a presidência, os militares não aceitaram, impuseram um governo parlamentarista para ele, depois fizeram ele fez um plebiscito, né, voltou ao presidencialismo, mas os militares não aceitaram, né, as reformas propostas por ele e fizeram o golpe. Por que foi imposto o regime militar na época? Na época havia vários atenuantes, né, que provocaram isso. As reformas que João Goulart pretendia, né, ela desagradava muito a elite. E na época os Estados Unidos, né, estavam vivendo um momento da Guerra Fria e temia, né, que o governo brasileiro pudesse se aliar ao governo soviético. E então a Guerra Fria também contribuiu